Senhor Jesus, amigo sempre presente em nossas vidas, nós te agradecemos, Senhor, por nos permitir aqui nos reunirmos nesses instantes para refletirmos acerca dos teus ensinamentos. Te agradecemos, Mestre, por todas as concessões e por tudo que nos permite. E ao te agradecer, Senhor, nós lhe rogamos em favor de todos os nossos irmãos que conosco caminham neste mundo que nos acolhe. Que se cumpra, Mestre, a tua vontade. Muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Sim, seja. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Depois desse início aí meio complicado, vamos dar sequência, então, à aula do salão, que é a aula 38, onde nós outros falarmos hoje sobre ela, que é muitos os chamados, poucos escolhidos. É o capítulo 18º do Evangelho, está no Evangelho também de Mateus, em 22. Tá? Então, nós vamos aqui falar um pouquinho, como nós já estamos avançando a hora aqui, nós temos que falar sobre o item 1 e 2. Está indo bem aí? Tá indo bem. Estão me ouvindo bem? Sim. Tudo tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Então, é a parábola do festim de núpcias, ou de festa de núpcias. Nós vamos conversar aqui. Então, a gente poderia, inclusive, em vez de ficar lendo toda essa parábola, a gente poderia narrar essa parábola aqui e depois fazer uma explicação com os slides que a seguir, à luz da doutrina espírita. Então, é assim. Jesus, naturalmente, fala dessa parábola aos discípulos. Ele diz que o reino dos céus é comparado a um rei que fez bodas ao seu filho. O casamento do seu filho, ele fez toda a preparação para que buscasse convidados para a festa. E ali ele mandou convidar, né, os seus servos, ele pediu ao seu servo que convidasse os convidados, né, para a sua festa. E, a princípio, aqueles que foram convidados não aceitaram o convite. Os servos voltaram e disseram ao rei que realmente eles não aceitaram o convite. Aí o rei disse, não, mas está tudo preparado, a festa está pronta, e eu desejo que os convidados venham. Aí fez um recado, disse para ele, está tudo pronto, é necessário vir para a festa. E os enviados voltaram a convidar aquelas pessoas, os convidados, mas eles também agora não aceitaram, né? Por exemplo, da primeira vez, eles não aceitaram. Disseram até que uns que iam para a sua casa de campo, as casas de campo, outros para os seus tráficos ou negócios, e alguns dos convidados até maltrataram os enviados do rei, e realmente mataram alguns enviados. Assim que eles voltaram, confidenciaram ao rei o ocorrido, e o rei pediu que agora, que realmente aqueles homicidas, aquele pessoal fosse realmente queimado a sua cidade e outras coisas assim, né? E disse que eles não eram dignos, né, dessa situação, e pediram, disse o rei que ali haveria realmente de ter ranger de dentes, porque não aceitaram, além de realmente conduzir a situação assim. Aí os enviados vieram novamente, providenciaram ao rei esse episódio, e aí o rei pediu para que fosse convidar outros. Convide todos aqueles que estão na rua
que assim nós disse até que poderia ser bons ou maus, que era preciso encher a festa dele. Passado, assim, algum tempinho, eles vieram, e o rei desejou agora descer para ver como é que estava a festa. Encontrou um indivíduo ali que não estava devidamente vestido, não possuía as vestes nupciais. E aí o rei perguntou para ele por que ele estava ali, ele ficou mudo, e o rei falou, olha, mas você não deve estar aqui, porque você não é digno da festa, e pediu que realmente levasse esse indivíduo. E aí é que entra o processo porque ele foi atado de mãos e pés, e realmente disse que haveria o ranger de dentes. Pois bem, vamos então explicar essa parábola à luz da doutrina espírita. Agora sim, vamos ler. Os incrédulos riem desta parábola, que lhe parece uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete, e ainda mais quando os convidados chegam a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não lhe descobrimos o sentido oculto. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. É interessante que, certa feita, os discípulos perguntaram a Jesus por que ele dizia em parábolas. E ele disse que ele dizia em parábolas, exatamente, porque a eles, aos iniciados, aos discípulos, era dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não, quer dizer, aos outros não. Por que ele dizia isso? Porque os discípulos, eles queriam aprender, eles estavam realmente com vontade do aprendizado. E os outros realmente eram orgulhosos, não desejavam realmente aprender absolutamente nada do que vinha através do Evangelho. Na verdade, Jesus, os seus contos eram ditos assim, em sentido simbólico, mas tinha uma ideia central. E é uma ideia espetacular, que tem as ideias, que tem as parábolas, porque elas trazem ensinamentos profundos acerca de como nos conduzirmos assim dentro dos princípios da lei de Deus, assim nos propõe de sermos criaturas melhores, de sermos criaturas bondosas, amorosas, e aprimorarmos, obviamente, no sentido da moralidade. Então, essa era a intenção das parábolas do Senhor Jesus, né? Então, eles se inspiravam nessas usanças da época para que pudesse ficar mais fácil o entendimento das mensagens. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual e seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Então, vejam que aqui Jesus ele estava se referindo realmente ao conhecimento da vida espiritual de uma forma geral, porque se aquele pessoal ficasse voltado só para o conhecimento material e não encontrasse essa ideia da vida espiritual, aí ficaria meio difícil para eles entenderem, né? Foi essa dificuldade que Jesus teve, a princípio, para que eles pudessem entender isso. Nessa parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, uma festa nupcial. Sem sombra de dúvida, quando ele fala do reino dos céus, ele estava se referindo, e ele foi muito explícito ao dizer isso, quando ele dizia que o reino dos céus estava dentro de nós mesmos,
É porque ele era uma consideração a nossa transformação interior, a nossa melhora íntima, como nós falamos, né? Buscando realmente o processo educativo, os preceitos morais, realmente faz de nós criaturas melhores. Então, ele compara isso a uma festa nupcial. O reino do céu é uma festa nupcial onde tudo é alegria, onde nós realmente sentimos essa alegria por estarmos ali participando. E é isso que nós vamos sentir quando nós desenvolvermos esse reino interior em todos nós. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado, em primeiro lugar, para o conhecimento da sua. Os enviados do rei são os profetas que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Então, nós vimos que, realmente, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre providenciou a terra, né, para que nós outros fôssemos bem conduzidos dentro dos princípios dessa boa nova, que fôssemos felizes verdadeiramente. Ele nos enviou sempre esses enviados, como foi o caso de Moisés, né, Jesus, né, e para que realmente nós pudéssemos despertar para essa realidade espiritual. Né? Mas poucos realmente se importaram com isso. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar dos seus campos, dos seus negócios, representam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Então, veja que, realmente, é o que nós falávamos, que a preocupação, por exemplo, do indivíduo com o processo material somente, uma vida única na Terra, o impede de realmente buscar essas coisas espirituais, de purificar o seu coração, dentro desses princípios da boa nova, da melhora, em que Jesus trazia para nós outros, né? Acreditavam os judeus, de então, que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras, pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira. Isso nós vamos encontrar em Gênesis, em 12:3, quando ali se refere à aliança que Moisés estava, dizendo que entre Deus e os israelitas naquela oportunidade, né? Então eles julgavam que realmente eles seriam os povos escolhidos da oportunidade, ou o povo escolhido da oportunidade, mas eles não sabiam que realmente Jesus se referia, né, nessa passagem, ou naquela aliança com Deus, com os israelitas, de que isso estava ligado a uma conquista espiritual, e não um poder temporal, um poder material, né, exclusivamente da terra. Eles tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Né? Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras. Por que politeísta? Porque eles acreditavam em vários deuses, né? Viviam uma idolatria, e isso era muito prejudicial, né? Porque faltava para eles a ideia de um Deus único, né? Da instrução, de cumprir aquilo que é a própria lei de Deus. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como um sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam os seus conhecimentos sob formas misteriosas, né, impenetráveis ao povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, ou a ideia de um Deus único, né?
foi a eles que Deus transmitiu a sua lei. Primeiro, através de Moisés, depois, através de Jesus. Nesse pequeno foco, partiu a luz que devia expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como a estrela do firmamento. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Isso eu já falei, né? Tá. Então, vamos lá. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo, a nação dominada pelo romano estava esfacelada pelas facções, dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia atingido mesmo o santuário. Mas é o que eles faziam, né? A prática exterior, eles não sabiam realmente que quando Jesus veio, ele traz algo espetacular, explica a lei, e até aí eles não tinham uma noção de que realmente a lei tinha respaldo no amor, no respeito aos semelhantes, né? Eles viviam as práticas exteriores achando que isso ia agradar a Deus. Então que Jesus apareceu, enviado para chamá-los à observação da lei para abrir os novos horizontes da vida futura. Os primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles repeliram. Porém, as palavras do celeste Messias, e o sacrificaram, né? Quer dizer, foi assim que perderam o fruto que deviam colher da sua própria iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por essa situação? A responsabilidade coube principalmente aos fariseus, aos saduceus, que puseram a nação a perder. Os primeiros pelo seu orgulho e fanatismo, os segundos pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias. E acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Faz entender assim que a palavra seria empregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que esse, aceitando, seria admitida a festa de núpcias em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar à mesa para participar do banquete celeste. Necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito. Por essa lei se encontra inteira nessas palavras, fora da caridade de uma salvação. Então, veja, foi o que nós falamos a princípio, né? Antes mesmo nós encerrarmos, depois vou deixar em consideração para que o pessoal participe aí com algumas considerações, mas vejam que essa questão de que o rei desce ali e encontra o indivíduo sem as vestes nupciais, era uma alusão de Jesus, naturalmente, a prática da própria lei, porque, na verdade, como ele falava ali, que o reino dos céus é semelhante a todo aquele que a festas nupcial, onde tudo é alegria. Então, como é que nós conseguimos essa alegria no coração? Nós só conseguimos essa alegria no coração desde que nós vivamos uma transformação moral, né? E de que essa transformação seja aquela em que nós combatemos o orgulho, o egoísmo, combatemos as mazelas e pratiquemos a lei na sua essência, a lei de Deus na sua essência. Porque não bastaria
nós somente purificados no nosso coração, sentirmos esse reino dos céus em nossos corações, no nosso interior, sem que nós deixássemos de praticar a caridade. Então, era necessário praticar a caridade, tudo aquilo que você aprende, haveria de aprender, né, através dos princípios da boa nova, da moralização, dos princípios morais, mas era preciso aplicar junto ao semelhante. Na verdade, devíamos ser bons, caridosos, amorosos, né? Mas entre todos os que ouvem a palavra divina, são poucos que os guardam e aproveitam. São poucos que se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Tem muitos chamados, eu acho que, de uma maneira geral, todos nós somos chamados, nós somos sendo chamados há milênios por Deus para a observância dessa boa nova, né, para o trabalho. Se a gente for considerar as parábolas de Jesus, como aquela do semeador, dos trabalhadores da última hora, tudo é um convite, todas essas parábolas eram convites realmente ao trabalho, à transformação interior, à melhora, ao trabalho de Deus aqui na Terra, através dos nossos atos de bondade e amor. Tá? Então, fica aí para que o pessoal possa, então, buscar essa participação efetiva. Alô, pessoal? Jonel, Estão me ouvindo? Jonel, só uma observação. Quando fala dos fariseus e saduceus, é bem claro que já vem desde... Eles eram seitas que vieram, historicamente, que a gente chama de segundo templo, né? É o segundo templo que vai do século II a.C. e vai acabar com a tomada no ano 70 de Roma, quando invade Jerusalém. Mas existiam seitas também que, por isso ele fala, não podemos generalizar e falar que foi todo o povo, e sapeca aí os fariseus e saduceus principalmente, porque eram materialistas mesmo. Mas existiam outras seitas interessantes, como os essênios. Os essênios eram uma seita que existia e há informações, assim, de forma não confirmada, que Jesus até tinha contato com os essênios, que eles tinham uma filosofia muito parecida com a do Cristo, né? E a questão do ranger de dentes, também a gente escuta falar muito disso, é porque no hebraico, o termo, se eu não me engano, é kerek ou kerak, uma coisa assim. Essa palavra em hebraico, ela tem dois significados, que é lamentação muito grande, né, quando você tem uma lamentação muito grande, ou raiva, porque eles não têm a palavra, eles não têm muito abstrato. Então, quando fala em ranger de dentes, pode ser essas duas coisas, pode ser também uma manifestação de raiva ou de muita angústia. Era muito comum nos enterros, né, mulheres se postarem dessa forma, rangendo os dentes para manifestar essa angústia. Esses são significados apenas, mas lembrar também que tinha os essênios, que eram seitas também muito boas, que na época do Cristo já existia e era benéfica, né? Não tinha esse equívoco de interpretação que tiveram, por exemplo, os saduceus e os fariseus. Muito bem, Mário. Quem mais? Eu acho que seria interessante se a gente puder destacar aqui essa questão que é dita na parábola, que é um ponto que, a meu ver, a gente pode ressaltar um pouquinho, embora já tenha sido feito isso, né? É que essa questão que quando ele manda o primeiro grupo de mensageiros chamar os que haviam sido convidados, e eles se negam. Aí ele manda um segundo grupo para insistir, e eles ainda continuam indiferentes, né? Isso está assim, configurado. Um foi cuidar da casa de campo, outro foi cuidar dos negócios. Eles estavam pouco interessados, né, na verdade, naquele convite. E, ao saber disso, o rei... E teve um detalhe importante nessa segunda remessa de mensageiros aí,
que foram... Uns foi cuidar da casa de campo, outro foi cuidar dos negócios, e outros fizeram pior. Pegaram os mensageiros do rei, fizeram-lhes muitos ultrajes e depois os mataram. Aí o rei se irritou com isso, mandou contra eles os seus exércitos, destruiu-lhes a cidade, acabou com aqueles assassinos, e aí chamou um novo grupo de mensageiros e falou o seguinte, ó, está tudo pronto de fato, a festa está preparada, mas os que haviam sido convidados não foram dignos dela. Então, agora vocês vão e convidem a todos que encontrarem pelos caminhos, indiscriminadamente. Aí tem um detalhe interessante, que praticamente quem se incumbiu mais intensamente dessa tarefa de levar a mensagem do Evangelho aos demais povos, além do povo judeu que estava, vamos dizer assim, recebendo mal, foi Paulo de Tarso. Paulo. Ele foi conhecido como apóstolo dos gentios. Gentios, ou seja, os pagãos, os que não eram judeus. Ele foi o que mais fez, que mais lutou, que mais propagou a mensagem do Evangelho fora dos limites judaicos, né? Embora ele também tivesse pregado um pouquinho a judeus, né? Então, agora vamos chamar todos os demais, porque vocês não estão interessados, então todos os demais vão ser convidados. E aqueles que receberem bem, esses terão vamos dizer assim, uma progressão espiritual melhor, né? Isso aí Jesus bateu muito em diversas passagens, a gente lê nos evangelhos. Essa é uma, né? A parábola do festim de bodas, tem a dos trabalhadores da última hora, tem a do semeador, tem a dos 2 filhos, que está em Mateus 21. Sempre essa tônica, é sempre isso que está batendo ali. Uma passagem em Lucas 13, que eu me recordo, que ele fala para eles assim, olha, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Sul, do Norte, que entrarão primeiro do que vós no reino dos céus. Essa é uma tônica, é uma tecla que ele bate constantemente. Ou seja, essa negligência deles em relação à lei moral, a mudança interior, a mudança moral, esse apego às práticas exteriores, essa vivência ritualística predominando, ia fazer com que eles ficassem para trás. É de se notar que ele não fala assim, vocês não vão. Ele não diz isso, vocês não vão crescer, vocês não vão evoluir, vocês não vão, na linguagem evangélica, alcançar o reino dos céus. Ele diz que os demais iriam tomar a dianteira. O fecho da parábola dos 2 filhos, que ele compara, ó, publicanos e meretrizes vão entrar primeiro que vocês no reino dos céus. É uma linguagem clara, objetiva, ela é contundente mesmo. Com essa atitude, vocês vão ficar para trás, vocês vão precisar de mais tempo, reencarnações mais doloridas, mais difíceis para vocês. Essa linguagem de ranger de dentes, que o Mário tentou situar muito bem aí no hebraico, é a questão, haverá choro e ranger de dentes. Pode ver que o que o rei faz aí na parábola? Fala, atem-lhe aquele cidadão que não tinha túnica nupcial, atem-lhe pés e mãos e atirem-no às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Uma linguagem que no entendimento espírita a gente podia traduzir assim, chega um momento que de tanto insistir na prática do mal, em não aceitar o bem, não viver o amor, não, se fechar para isso, as oportunidades vão se fechando, vão se exaurindo, vamos dizer assim. O livre-arbítrio que muitas vezes o espírito tem antes de reencarnar, para escolher seu tipo de reencarnação, as provas, etc, etc, esse livre-arbítrio, ele próprio vai se encolhendo. Né? Atem-lhe mãos e pés. Não tem mais nem como escolher nada. Agora você vai aceitar o que lhe for dado. Vai no fim da fila. Para você poder crescer. Né? Chega uma hora, a gente até lembra bem que eu estou me alongando, mas vou fechar aqui.
Chico Xavier até chegou a dizer um negócio desse tipo, né? Tem espíritos que estão numa tal situação no mundo espiritual que qualquer tipo de encarnação pode ser lucro. Né? Desde que caia debaixo da ponte, que vai morar, né? É lucro. Porque estão de tal forma comprometidos que é o único caminho que se lhes abre para eles poderem se recuperar. Né? Ele era muito contundente a esse respeito, eu acho. Nós só não aprendemos porque nós somos muito teimosos. Né? O que eu fico temendo, Deja, é porque nós estamos nesse pessoal que foi convidado, é a pergunta que eu me faço, né, isso não é nenhuma autocomiseração, não, é análise mesmo, é se eu tenho ou não tenho esse traje para a festa. Pode ter certeza que ainda não. Eu acho que todos nós temos. Porque nós somos esses convidados aí da última hora e que foi chamado pelo rei, mas, tem que, no mínimo, ter uma vestimenta, né? Tem que ter um mínimo conhecimento, então. Não, tem muito que ser feito, né? Se a gente for pegar a linguagem evangélica, que o senhor Nelson relatou bem aí, que Jesus comparava, então, aí o reino dos céus, onde tudo é felicidade, não sei o quê, a um banquete. Ok. Para nós, o reino dos céus é aquela condição plena de felicidade, aquela condição que vai ser alcançada por todos nós. Mas, creio eu, no meu modo de ver, estamos distantes, bastante distantes dessa condição. Essa túnica nupcial aí simboliza aquela condição espiritual em que o sujeito já superou as paixões, as emoções, está numa condição em que, de fato, ele vai alcançar aquele estado de plenitude, de felicidade inalterável, que a gente lê na descrição que é dada na escala espírita para o espírito de primeira ordem. É a meta. Bem resumido. Alguém mais? Muito bem, Dejair. Bem colocado. Muito bem, Mário. E aí, mais alguém? É interessante, Mário, quando a gente fala das vestes nupciais, eu acho que para nós outros, estamos usando, por exemplo, algumas vestes aí para ir ao casamento, está faltando ainda a principal, né? Aqui nós temos o costume de usar a gravata, né? Para ir ao casamento, né? Talvez falte para nós outros a gravata, que é a essência, né? Que é a essência que, simbolizando isso, dentro de um processo onde realmente a gravata representa as qualidades da alma, né? Não é isso? Isso que o senhor falou aí me lembra uma pessoa que dizia assim, no convite de casamento, geralmente vem estabelecido ali o tipo de traje que o convidado deve usar. Então, você tem que obedecer aquilo que é estabelecido, porque o dono da festa ele tem todo o direito de não aceitar e pôr para fora quem não tiver de acordo com as regras que ele estabeleceu. Mas a pessoa dizia assim, cada convidado tem direito de levar 7. E o dono da festa tem direito de botar 8 para fora. Muito bom. E aí, pessoal? Tem mais alguém? Senão nós vamos encerrar, né? Alguém mais que vai fazer aí a consideração sobre isso ou vamos encerrar? Pô, gente, eu sei lá, eu estava hoje conversando com o Dejair, nós fomos montar lá na casa dele, aí eu vou fazer uma simulação, né, dessa aula aí, no fim nós perdemos 10 minutos aqui para formalizar no início, falando sobre isso, né, realmente a dificuldade que muitas vezes nós temos de entender, né, chegou um as convidado coisas de que última hora do Evangelho, né? Mas, no fim, a gente acaba entendendo, né? Tudo bem, pessoal? Aí você pegou o gato aí, meu cachorro latiu aqui, rapaz. Ah, é o gato? Esse aqui é o de última hora. Dejair. Mas é Tudo isso mesmo. bem, Acho que essa interpretação dessa parábola, como de várias outras, né? Essa questão. Mas tem uma passagem também que, não sei se é nessa um pouco antes, que Pedro pergunta a Jesus, mas o senhor está falando, é para a gente ou é para todo mundo, né? Porque tem um ponto em que ele fala, por que nos fala em parábolas? Porque, olha, para vocês eu posso falar certas coisas, para esse povo todo aí não, para a questão da interpretação da linguagem, eles vêm
de anos de escravidão no Egito, eles vêm de uma linhagem de Abraão que é diferente. E aí tem uma Pedro Small. Vai entender depois. E agora, se eu só está falando para a gente ou para eles, né? Então, isso também é uma coisa que deixa dar pano para manga aberta para a gente pensar, né? Certas coisas que a gente lê e a gente fala que não é para a gente, não. Acho que está falando, não, isso aí não é comigo, não. Isso aí é aquele povo mais estreito. Mais atrasado. Está mais lá atrás na fila e tal. Aí vai ver, a gente está mais atrás deles aí do que pensa. Muito bom. Valeu, pessoal. Valeu. Tudo bem, então? Tudo beleza. Quem é que encerra aí com a prece? Vou passar a bola para o Mário. Vamos lá? Aí, Mário. Sou eu que faço a prece? Encerramento? Isso. Oh, que beleza. Agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus, nosso bom amigo, companheiro, que nos permite a graça de, mesmo em tempos tão difíceis, nos reencontrarmos através desse equipamento eletrônico, e mesmo com todas as dificuldades podemos superar e podemos trocar experiências, e em seu nome, Jesus, meu bom amigo, desenvolver a nossa alma, tornar a nossa alma pura, e que possamos nos tornar dignos da tua sabedoria, das tuas bênçãos, para nos banquetearmos um dia junto de vós, no reino dos planos superiores. Que assim seja.